Bem-vindos a mais um episódio do Todos os Sentidos, o podcast do Hospital de Olhos de Pernambuco. Eu sou a doutora Cristiana Agra, médica formada pela Universidade Federal de Alagoas, oftalmologista com residência pela Fundação Altino Ventura, subespecialização em retina cirúrgica na mesma instituição. Tenho mestrado em cirurgia pela Federal daqui, doutorado em ciências visuais pela Unifesp e sou preceptora da residência de oftalmologia da Fundação Altino Ventura. E hoje eu assumo a condução deste episódio. E o tema de hoje é um que todo mundo sente, mas poucas vezes leva a sério: o estresse crônico. A gente costuma associar isso a uma sensação de cansaço, irritação, uma cabeça que não desliga, mas o corpo inteiro reage a esse alerta constante, muitas vezes antes da mente perceber. E é sobre esses sinais físicos do estresse, inclusive nos olhos e ouvidos, que vamos conversar hoje. E para essa conversa, eu tenho duas convidadas que analisam o tema em ângulos diferentes e complementares. Então, a minha primeira convidada é médica otorrinolaringologista do HOPE, é formada pela Universidade Federal da Paraíba, com residência em otorrinolaringologia pelo IMIP. Tem mestrado em saúde materno-infantil, também pelo IMIP, e é preceptora da residência em otorrinolaringologia da instituição. Seja muito bem-vinda, doutora Nayara Amorim. Obrigada pelo convite. Prazer. E a minha segunda convidada é a psicóloga clínica, com abordagem na terapia cognitivo-comportamental. Ela é especializada em psicogerontologia e neuropsicologia e é coautora dos livros Envelhecimento Saudável e Vivências, Olhares sobre a Pandemia do Covid-19. Seja muito bem-vinda também, Ana Paula Nunes. Obrigada pelo convite. Feliz. E Ana Paula, a gente sempre fala no estresse como uma sensação física, né, de cansaço, de irritação constante. Mas o corpo também reage fisicamente a isso, tá correto? Sim. E onde é que esse alerta aparece primeiro? Olha, esse alerta aparece primeiro em um lugar onde normalmente as pessoas não estão acostumadas a acessar, nas emoções, no comportamento, né? Então, passa despercebido. É uma oscilação de humor, uma irritabilidade, uma tristeza, uma preocupação que a gente vai levando como se fosse coisa do dia a dia. E às vezes as pessoas percebem e falam: Ah, Ana Paula, você está nervosa, o que é que você tem? E a gente não se toca, porque a gente não tem o costume de se autoanalisar, de identificar nossas emoções, nossos comportamentos, pensamentos. Normalmente a gente exercita e a gente desenvolve isso em processo psicoterapêutico. Mas onde as pessoas normalmente enxergam, elas percebem os sintomas é no corpo. É quando vem um ataque cardíaco, quando vem uma hiperventilação, onde a musculatura fica rígida em pescoço, mandíbula, ombros, porque é ativado o nosso sistema de luta e fuga, e aí o nosso organismo vai trabalhar porque está entendendo que a gente está em perigo, não é? Mas aí normalmente as pessoas percebem quando chega no corpo, mas começa lá nas emoções. Interessante, interessante. E é mais comum até do que parece no dia a dia da oftalmologia também. O olho seco, ele também piora muito com o estresse. Nessa rotina de trabalho, de telas, de ar-condicionado, da exposição diária. Eh, o cansaço físico, né, a explicação para isso é a elevação do cortisol. E esse cortisol, ele vai interferir na produção e na qualidade da lágrima também. Então, o olho seco faz parte desse quadro. Existe também uma coisa que a gente chama de blefaroespasmo, que são aqueles tremores palpebrais. E aí, é aquele tremor bem comum, né, que muitas pessoas já sentiram algumas vezes. Isso também está relacionado ao estresse muscular, como você fala, a tensão muscular diária, né. Então o blefaroespasmo também pode vir associado. É verdade. Às vezes os pacientes chegam no consultório dizendo: "Ah, eu tenho uma contração involuntária nas É, pálpebras", aí ele é. liga isso também a estresse. Isso está bem relacionado ao estresse, privação de sono, ao excesso das telas, ao olho seco, enfim, todo esse quadro. É verdade. E aí eu lhe pergunto de novo, Ana Paula, o que que diferencia o estresse do dia a dia de um burnout instalado? Como é que o corpo vai sinalizar essa virada, né? Esse diagnóstico? Ao estresse do dia a dia, todos nós estamos expostos, né. O trânsito, nas relações sociais, familiares, amorosas, até fazendo um quebra-cabeça a gente pode se estressar, né. Uhum. Mas nada que uma boa noite de sono repositora ou a resolução desse problema numa conversa ou fazendo as pazes, não leve o fator estressor a se acomodar, né. Uhum. Já no burnout, ele é um estresse crônico, não é? Normalmente ele acontece no trabalho
e ele é intenso e ele traz um esgotamento físico e mental. A palavra é essa, esgotamento físico e mental. Porque no estresse você até se cansa também, e você fisicamente e mentalmente, mas no burnout há um esgotamento, né? Uma sensação de esvaziamento, de desesperança. Então, enquanto que no estresse você pode solucionar, entre aspas, né, com um descanso, no burnout você precisa de estruturação, diagnóstico e acompanhamento com profissionais da saúde mental, porque ele pode facilmente ser confundido com a depressão. Então, por isso a importância de profissionais da saúde mental nessa área. Eu imagino como antigamente o burnout não era trocado por depressão Verdade, muito mais facilmente, né? isso. O estresse do dia, o olho, isso a gente trazendo para a oftalmologia, né? Como você coloca, esse estresse do dia a dia a gente pode recuperar num período de descanso. Então, no dia, o olho se recupera à noite. Já no burnout, isso muda de cenário. O olho vai ser constantemente ressecado, o tremor da pálpebra pode ser quase diário, vir por períodos maiores de tempo. eh, a visão pode ficar embaçada sem um motivo aparente. E isso vai mostrar ali que o cortisol está realmente cronicamente alto. Não é mais uma reação passageira, é um estado instalado. E muitas vezes o olho dá o primeiro sinal de que o seu organismo já passou ali do limite. E aqui eu chamo a atenção para uma condição da retina, que se chama corioretinopatia serosa central, que é mais comum do que a gente espera, né, encontrar no consultório, são descolamentos de retina que podem acontecer de forma transitória e estão intimamente relacionados realmente com o estresse do trabalho. Normalmente se resolve espontaneamente, mas em muitos casos pode deixar até sequelas crônicas mesmo nesses pacientes. E Nayara, eh, e essa lógica do corpo dando sinais também nos ouvidos? O que pode aparecer, né, de sintomatologia relacionada aos ouvidos? Perfeito. O estresse, como a Ana Paula bem falou, é uma coisa corriqueira do nosso dia a dia, né? É aquela situação que deixa o seu corpo em alerta, em vigília, e isso é extremamente benéfico em várias situações. Você tem uma apresentação, uma reunião importante, então isso faz parte, de fato. Quando isso se intensifica a tal ponto de, principalmente no cenário atual que a gente tem, cenários de alta demanda, cenários de alta exigência, cenários de alta produção. Desde a infância você já percebe crianças, adolescentes com agendas de mini empresários, né? Então isso começa desde cedo. Trazendo um pouquinho para a otorrinolaringologia, existe esse termo, a labirintite emocional, que na verdade, assim, esse termo cientificamente falando, do ponto de vista médico, ele não existe, porque a labirintite em si, ela é uma situação que causa uma inflamação no órgão labiríntico, mas a labirintite emocional, ela tem essa relação com o estresse muito intenso. Significa dizer que aquele momento de estresse que eu estou submetido pode me levar a apresentar sintomas relacionados a uma disfunção labiríntica. E aí o paciente pode me apresentar sintomas: doutor, eu tenho sentido uma tontura que não tem melhorado, eu estou sentindo o meu corpo em desequilíbrio, eu sinto uma sensação como se o chão estivesse se abrindo, como se eu estivesse num barco flutuando. Do nada, isso acontece em vários momentos do dia a dia. E aí eu sempre inicio a conversa, a gente precisa fazer uma história clínica muito detalhada, porque a gente não pode simplesmente inferir que aquilo é emocional, porque antes eu preciso descartar doenças físicas. Então eu sempre digo que as doenças que têm um fundo ligados ao estresse, ligadas à emoção, elas são diagnósticos de exclusão. Eu preciso descartar do ponto de vista físico patologias de fato físicas. Então eu vou conversar com esse paciente, saber quando começou aquele sintoma, o que existe ali no dia a dia dele de demanda que eu possa associar, e eu vou fazer ele ir refletindo até sobre aquilo, porque não adianta eu simplesmente jogar que é algo emocional, porque normalmente vai existir uma negativa. Como assim? Você está dizendo que eu não tenho nada? Porque eles costumam muito isso. Então eu preciso ter essa abordagem diferenciada para que eu consiga manter uma boa relação médico-paciente até acessar de fato. E sempre primeiro excluir doença orgânica. Quando eu excluo doença orgânica dentro do meu contexto de anamnese, de história clínica, e tenho indícios desse estresse mais importante, aí sim eu vou direcionar a minha consulta, direcionar a minha relação médico-paciente para uma abordagem que aí certamente vai inferir uma abordagem multidisciplinar, junto com apoio de fono, psicoterapia, até que eu consiga melhorar aquele paciente, trazer uma melhora importante ali na sobrevida e na qualidade de vida daquele paciente. Interessante.
E aí, entendido esse pano de fundo, eu queria olhar agora para o momento em que esses sinais chegam de fato ao consultório, né? Que chegam pra gente. E aí, Nayara, o zumbido causado pelo estresse é diferente do zumbido causado por outras causas? Como você diferencia isso no consultório? Então, isso é perfeito. Assim, a tontura que eu mencionei antes, né, que a gente começou com a labirintite emocional, ela é muito associada ao zumbido, né? O órgão auditivo, ele controla tanto a audição quanto o equilíbrio. E esse órgão auditivo é preciso sempre que o paciente entenda, quando ele chega, que a audição, o zumbido, a tontura, eles não são localizados, a interpretação disso não acontece no ouvido. A geração dos estímulos, a captação desses estímulos começa ali, mas a interpretação e a integração de tudo é cerebral. Então, todas essas informações acerca de movimento, mudança de postura, de posição, isso vai ser captado pelo ouvido e vai ser interpretado a nível central. Essa interpretação, a gente sempre fala que o equilíbrio, ele tem um tripé. A parte auditiva labiríntica, o visual, então o campo visual ele é super importante para o equilíbrio, e o nosso sistema muscular e articular como um todo, que é o que a gente chama de propriocepção, é a interpretação dos movimentos, da nossa posição ao longo do que a gente faz no dia a dia. Dentro desse contexto, eu vou ter a interpretação central da tontura. E, em paralelo, os pacientes vêm muito com o sintoma do zumbido. O zumbido, ele se apresenta como um chiado no ouvido, como um apito, como uma onda. Os pacientes apresentam esse sintoma de diferentes formas, como eles percebem esse sintoma. Objetivamente, o que é o zumbido? É o paciente perceber um barulho que não tem fonte sonora externa. Um barulho que ele sente dentro da cabeça, dentro do ouvido, mas não existe uma fonte sonora externa. E esse zumbido, ele aparece muito mais quando eu estou num ambiente silencioso, justamente por não ter esse gerador de som externo. Eu não tenho como diferenciar clinicamente um zumbido de outras etiologias, de outras causas, de um zumbido associado ao estresse crônico, associado ao burnout. A apresentação clínica desse zumbido, ela é semelhante. O que vai me fazer diferenciar é, ao longo da história clínica, eu vou conseguir identificar gatilhos, fatores desencadeantes. É um paciente que vem com alta demanda de trabalho, quando eu começo a inferir sobre o dia a dia dele. É um paciente que vem dormindo muito mal, quando eu começo a inferir sobre a qualidade de sono dele. É um paciente que vem sendo estimulado de forma excessiva, e aí aparece o zumbido naquele contexto. Aí eu volto e pergunto: quando você tira férias, esse zumbido tira férias junto com você? Normalmente, doutor, eu nem percebo esse zumbido quando eu tô de férias. Isso já me é um indício muito claro de que quando ele está em atividades prazerosas, em coisas tranquilas, boas na vida dele, ele não vai apresentar o zumbido. Então isso já me dá um indício de que talvez eu não tenha aí uma doença física, e sim uma manifestação central desse excesso de estímulo do dia a dia, desse estresse que é crônico que ele está vivenciando. E da mesma forma como eu falei da tontura, é um diagnóstico de exclusão. Então, eu vou proceder minha anamnese e vou ter que descartar causas físicas para que eu possa inferir e chegar na conversa sobre causas relacionadas ao estresse crônico nesse paciente. Com certeza. E do lado dos olhos, esse reconhecimento também costuma ser um momento bem marcante para o paciente, né? Quando um paciente chega com perda de visão temporária ou um embaçamento ligado ao estresse, a reação ao descobrir a causa costuma às vezes até ser de surpresa ou quase uma descrença mesmo. Nunca se associa, né, visão com estresse, nem sempre. Ele já imagina o pior, ele pode pensar que pode ser alguma coisa grave, uma degeneração de retina, alguma causa de cegueira. E aí, quando a gente explica que é o estresse que está causando aquilo, a reação mais comum é: mas doutor, e realmente o estresse, nossa. E aí tem um misto de alívio, porque percebe-se que não é uma doença grave, de espanto, né, porque a cabeça e as emoções, elas conseguem literalmente mudar a visão da gente, né, capaz. E é nesse momento que a consulta vira também uma conversa sobre rotina, sono. Eu acho que é por aí que a gente começa, né? A pressão do trabalho, por onde é porque o tratamento ele não é só a visão, ele é qualidade de vida de uma forma geral. E aí, Ana, antes de chegar a esse ponto físico, existem alguns sinais mentais, assim, de comportamento, né, que a gente possa aprender a reconhecer antes. Esses sinais emocionais, a pessoa deveria observar antes de chegar nesse ponto físico e antes de que o corpo precise gritar por ajuda, né, pedir ajuda realmente.
Sim, isso seria o ideal. E normalmente o sinal que mais chama atenção é a oscilação de humor, né? Aquela, quando você está muito irritado ou você está muito triste, você fica oscilando entre um e outro e você não percebe isso, mas seria muito bom que você pudesse se auto-observar, entender assim, olha, eu sou uma pessoa tão calma, por que eu estou tão irritada hoje? Eu passei o dia irritado. Ontem eu também estava assim, e observar a frequência, a intensidade disso e o impacto que isso está causando na sua vida. Quando você desenvolve essa observação, fica mais fácil de você detectar os sintomas quando eles vêm na parte emocional, porque quando eles Uhum. já vêm atuar no corpo, né, na parte física, é porque o estresse já está, o corpo já está pedindo socorro, Já né? vem num estágio, É, né, com certeza. Ana, também direcionada a você. sim. Existe uma vergonha, né, às vezes por parte do paciente de admitir que o estresse está afetando o corpo, assim, de uma forma tão concreta. Como ajudar essa pessoa a minimizar isso? O que é que a gente pode fazer, aconselhar no É. consultório? Isso acontece nessa vergonha, às vezes, porque o paciente, a pessoa, na verdade, ela tem a crença de que se ela assumir que ela está com essa situação de estresse, ela é fraca, ela está dando sinais, né, de fraqueza. E também porque algumas pessoas pensam que a situação, é psicológico, então não é verdade. Não, é verdade. A Hum, gente tem todo um sistema, né, o sistema nervoso central, o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático que atuam nesse contexto do nosso sistema de luta e fuga, que atuam no nosso cérebro, fazendo com que esses sintomas cheguem ao nosso corpo. Então não é coisa da sua cabeça, não é, alucinação, você realmente sente, né, uhum. e isso é construído, começa nos seus pensamentos, nas emoções, no seu comportamental, passa por todo esse sistema, né, da nossa mente e chega no nosso corpo. Então não é ilusão, é verdade. Uhum. Agora, como é que a gente minimiza isso? No meu caso, eu psicoeduco o paciente. Quando ele chega no consultório e ele já realmente é feito um rastreio diagnóstico, a gente tem a certeza daquele diagnóstico, eu vou falar sobre o assunto. Eu vou dizer o que é o estresse, como ele começa, onde ele atua, quais são as consequências, os sintomas, como a gente pode tratar, né, a importância da participação do paciente nesse tratamento, e aí a gente vai desenvolver, durante essa explicação, a gente vai percebendo que ele vai trazendo preconceitos, crenças, pensamentos disfuncionais, que aí é a oportunidade da gente trabalhar, esclarecer, para que ele fique tranquilo, seguro e inicie o processo dele de tratamento. Tratamento. É uma desconstrução, É né, de todos os verdade, é. preconceitos para poder chegar no E uma coisa muito interessante que pelo menos eu faço na minha atuação eu pergunto sempre ao meu paciente: "Qual foi a última vez que você fez um check-up? Eu quero saber da Uhum. vitamina B12, da vitamina D, eu quero É, saber dos hormônios. Qual foi a última vez que você fez um check-up ocular?". Eu atendo muitas pessoas idosas, então essas pessoas idosas, é. quando elas não fazem o check-up ocular, às vezes elas vêm com sintomas de depressão, mas sabe o que é que acontece? Uma vez eu atendi uma paciente assim, ela tinha uma catarata muito grande, mas porque achava que já era idosa, não Não precisava deveria mais. operar. Qual foi a última vez que a É. senhora foi ao oftalmologista? "Ah, faz muitos anos, porque a gente já está velho, já não enxerga É, mesmo", tem essa né. visão. Eu costumo dizer, fiz é Exato. o contrário o raciocínio da senhora, deve Aí ser é o pra senhora que viver é mais 50 Exatamente. anos feliz. Exato. Aí o que é que estava Exatamente. acontecendo? Ela não estava enxergando direito, estava minimizando, sublimando isso, É, aí estava começando a ter medo de sair de casa para não levar uma queda, porque não Com enxerga certeza. direito, é. né, não estava mais vendo, ela via vultos e eu percebia isso, porque eu via a dificuldade dela de mobilização e tudo. Então, Uhum. ela foi ao oftalmo, fez a cirurgia de É outra catarata, pessoa, com ficou certeza. outra pessoa e É, alta, não tem o que fazer no processo é. Com psicoterápico. O certeza. problema dela não era a depressão, era Perfeito. a catarata. Era a Perfeito. limitação física, Então é né, da muito importante e as pessoas se assustam quando eu pergunto sobre, O esse check-up. check-up ocular. Mas é, ocular? Sim, ocular. Aí a gente vai é, fazer toda essa explicação, aí eles entendem. Isso é interessante. importante. É, eu tenho uma experiência com a parte nutricional. Eu tive uma época que eu estava, assim, muito cansada, muito esgotada, e aí fui para nutricionista, mas de uma forma direcionada, enfim, estava um pouco sedentária também, disse: "A minha B12 estava lá embaixo". Eu disse: "Gente, quando eu repus
Em 2 meses Deu eu uma era outra virada de pessoa. chave, né? A vida. Exatamente. Faz diferença, Aí a gente tem realmente. que ter cuidado com esse rastreio, porque às vezes a pessoa está num processo psicoterápico ou no psiquiatra tomando medicação, quando na Sim, verdade ela não tem depressão, o problema é outro. com Então tem que certeza. fazer esse levantamento. Interessante, olha aí. E aí eu queria levantar aqui essa questão para todas nós, na verdade. Quando a gente percebe que um paciente está com esses sintomas, como é essa conversa para chegar na raiz emocional desse sintoma, né? Sem parecer que a gente está dizendo que é uma coisa da nossa cabeça. Como a gente aborda esse paciente? Isso é bem importante, assim. Eu acho que uma coisa inicial, principal, é a gente validar o sintoma que o Isso. paciente traz. Especialmente puxando o gancho para as minhas doenças que a gente está falando, as doenças da área de otorrinolaringologia. O zumbido é um sintoma difícil de ser conduzido. E o paciente chega com dificuldade, já passou por vários colegas. Porque é uma coisa subjetiva, só ele sente, ninguém mais percebe. Então a gente precisa validar aquele sintoma. Esse sintoma é real, ele existe. Explicar por que está acontecendo, causas possíveis. Em geral, ele é multifatorial, a causa não é uma só. E ele precisa ser parceiro nosso, no tratamento, na condução. Porque se ele não entender o problema dele, se ele simplesmente achar é coisa da minha cabeça, tá na minha cabeça e não vai ter jeito e não vai melhorar, ele vai fechar a porta, vai embora e vai passar por 10 otorrinos e não vai resolver nada. Então, acho que o primeiro ponto, eu trabalho com a área de otorrino já há 16 anos e a gente recebe muito paciente com tontura e zumbido. São sintomas, assim, que fazem parte do nosso dia a dia. Se a gente fizer uma amostragem, pelo menos 40% dos pacientes que a gente atende vão ter tontura e zumbido. E é um paciente frágil, é um paciente que é sensível, porque é um paciente que vai e vem os sintomas, ele ora tá melhor, ora tá pior, e ele escuta muito. Isso não tem jeito. Isso não consegue, você não consegue melhorar. Isso não é verdade. Eu acho que essa validação começa aí. Validei o sintoma. O segundo ponto é a gente fazer a investigação detalhada. Eu vou me ater àquele sintoma, porque é um sintoma, e eu vou precisar buscar uma etiologia, porque não é um diagnóstico. Zumbido não é um diagnóstico. Tontura não é um diagnóstico. Eu preciso buscar os diagnósticos que estão por trás daquele sintoma. E eu vou sensibilizar esse paciente dessa necessidade. Vou fazer a investigação, vou coletar os exames que forem necessários, com o apoio da fonoaudióloga, que é sempre nossa parceira muito grande no nosso dia a dia. Feitos os exames, feitas as avaliações, retorna, os exames são normais, eu descartei doenças físicas, perdas auditivas, tumores centrais, coisas mais graves que possam estar impactando e causando aquele sintoma. Eu vou precisar dizer, não, você não, o início da conversa não é você não tem nada. Descartamos com esses exames as doenças físicas. Nós não encontramos isso, enumerar o que não encontramos, a gravidade daquilo, não temos, mas fazer um transporte das possibilidades de causa até chegar na parte emocional, na parte do estresse. Principalmente porque na minha consulta inicial eu já inferi que ele tem uma alta demanda, que ele tem uma rotina muito, muito exaustiva e que a gente vai precisar impactar naquilo. E uma coisa que eu sempre digo nas minhas consultas, independente do sintoma que a gente está abordando, independente do que o paciente chega trazendo, é que hoje a medicina, apesar de ser muito fragmentada em especialidades, a gente tem oftalmologia, otorrino, a ortopedia, várias, mas a gente é saúde física e mental. A gente precisa ser holístico, a gente precisa integrar isso. Exatamente. E a saúde física e mental, ela vai depender de uma boa orientação. E muitas vezes não é receita de remédio, por isso que dá mais trabalho. Porque quando eu tenho um remédio, eu simplesmente prescrevo um antibiótico, por exemplo, numa infecção, com 7 a 10 dias ele vai estar ótimo e tchau. Esses problemas crônicos, esses problemas recorrentes, requerem que eu abra um pouco esse leque de visual, eu abra um pouco o meu campo de visão. E eu preciso acessar aquele paciente no íntimo dele, fazer ele entender a doença e entender que o cuidado com a vida dele é qualidade de vida. É ver o exercício físico, se está fazendo, vamos encontrar uma brecha para fazer, ter uma qualidade de tempo. Minha vida é muito cansativa, eu trabalho muito, sim, mas e esse momento de lazer, o que é que você pode fazer para melhorar? E aí, entrar nisso para convencer o paciente que pequenas mudanças do dia a dia, às vezes não levar o celular para a cama, ele vai fazer ele dormir mais tranquilo. Às vezes uma mensagem, um blim-blim que tocou ali no celular, não é uma emergência. Ele não precisa responder em 15 minutos. Ele pode responder no dia seguinte, ele vai ter uma melhor qualidade de sono ali, porque ele não vai entrar num problema, que naquela hora ele não vai resolver, ele só vai resolver no outro dia. Já dorme com aquela
impressão. Então, eu acho que esse resgate de relação médico-paciente, nesse contexto da conversa da gente, nessa temática, é muito importante para abrir o nosso leque de conversa e trazer esse paciente para jogar no nosso time e a gente jogar no time dele. Porque é uma via de mão dupla. Se o paciente ganha, a gente ganha também. Exatamente. E eu acho que é bem por aí que a gente lida, principalmente com essas doenças que têm um cunho emocional, que têm um cunho relacionado a essa interpretação que o cérebro faz das nossas ações do dia a dia. Porque isso vai fazer toda a diferença em chegar e ter um diagnóstico validado e ter uma terapia adequada com o apoio nosso. É interessante. Eu costumo abordar, porque ninguém espera chegar no oftalmologista e conversar sobre saúde mental. Às vezes nem combina. Então, eu começo com coisas pequenas, rotineiras. Como é que tá a sua rotina? Teve alguma mudança no sono? Alguma mudança no trabalho? Tá mais estressado ultimamente? Alguma situação? E dali surgem várias pequenas coisas. Eu tenho pacientes de serosa, assim, que tem olho seco, abriram um quadro de serosa por conta de, tá no 3º ano de doutorado, então ali você já vê uma sobrecarga, tá nas vésperas de um casamento ou tá no divórcio. Perfeito. Ou mudou turno de plantão no trabalho, isso é causa de estresse, então qualidade do sono vai lá para baixo. Aí a gente conversa, às vezes por uma baixa visão, às vezes até leve, transitória, ele sai com um período de afastamento porque de fato ele tá precisando. E aí uma recomendação de terapia, de abordagem psicológica, de qualidade de vida, de atividade, de nutrição, de procure melhorar a sua qualidade de vida, né? Eu acho que é importante, essa conversa com o paciente. Perfeito. Ana falou da questão do check-up visual, né? A gente sempre, dentro do otorrino, fala muito do check-up auditivo, porque às vezes o paciente tem uma perda auditiva inicial que não se diagnosticou ainda, porque não chegou àquele nível, mas a família é irritada porque precisa repetir muito, ele chega já se isolando porque ele não quer nem tentar falar, porque não tá entendendo o que o outro tá falando, tá pedindo para repetir, tá se sentindo reprimido. Então, a gente começa a conversar e começa a buscar, e às vezes ali começa uma depressão, começa um estresse grande, uma ansiedade importante, porque ele vai se isolando, né? E isso a gente às vezes consegue perceber numa simples conversa, quando a gente vai amadurecendo, chegando um pouquinho nessa relação médico-paciente e identificando essas coisas, que a gente possa fazer uma orientação maior do que só atrás do sintoma, né? Fazer uma coisa realmente mais abrangente. E esse quadro, esse afastamento, principalmente em idosos, é como a gente vê em doenças assim, que causam uma baixa visão de maneira lenta e progressiva. Isso. Não é? Os quadros súbitos são mais fáceis de identificar, né? Mas às vezes até uma catarata. Começa muito leve, ali ele vai, já não tá participando, não tá vendo tão bem. Quando tem 2, 3 anos, 4, 5 de doença, e ninguém nunca levou para fazer uma consulta. Eu acho que é muito importante essa ligação, né, holística, e por isso que eu faço tanta questão de pedir a questão do check-up, e agora acrescentar o check-up auditivo também, né? E eu já vi casos assim, realmente, de pessoas que ficaram em depressão porque foram perdendo a audição. Então é importante essa interdisciplinaridade e a gente saber conduzir para o outro profissional aquele paciente e principalmente desmistificar, tornar mais natural essa questão da saúde mental, né? Perfeito. E as pessoas ligam muito a questões, mas eu não sou louco. Doido. Aí não é isso. E olha que a abordagem da saúde mental hoje está até mais fácil, né? Está mais em voga, a gente até conversa um pouquinho mais fácil. E também entender que terapia, psicoterapia não é só para quem está em sofrimento mental, né? ou tem transtornos mentais, é também para quem quer desenvolvimento, autoconhecimento, justamente entender suas emoções e poder se resguardar de situações, porque você aprende a lidar com o seu emocional. Então é muito importante a gente ter espaços como esse e falar sobre esses assuntos para que cada vez mais a coisa se torne mais natural e acessível a todo público. Acho que natural é a palavra, né? Se torne natural na nossa rotina, com certeza. E aí a gente está chegando ao final da nossa conversa, infelizmente. E eu queria fechar com a última pergunta para vocês. Se existe um sinal no corpo que ninguém deveria ignorar, lógico, dentro de cada área, e o que vocês podem contribuir aqui? Tá. Na minha área, eu diria que a gente não pode, assim, especificar um sinal universal para falar, porque cada ser humano sente de uma forma e expressa esses sintomas de alguma forma. É fato que a taquicardia chama muita atenção e leva muitos pacientes às emergências, porque eles pensam que estão infartando. Sensação de aperto no Mas peito, eu diria que o mais importante é a gente se ater
a persistência desses sintomas, né? Em que intensidade eles estão aparecendo na nossa vida, e estão afetando, impactando de alguma forma meu dia a dia, meu Limitando, né? cotidiano, né? Meu Limitando, com cotidiano. certeza. Então, a gente ficando atento a isso, a gente pode observar e como seres pensantes e inteligentes, né? Saber, olha, está na hora de eu tomar alguma providência. Com certeza. E você, Nayara? Veja, dentro da otorrinolaringologia, a gente destacou hoje 2 sintomas importantes: a tontura, o zumbido, que podem se manifestar e a gente precisa descobrir etiologicamente aquela causa e observar se isso tem alguma associação com o estresse, dependendo da minha alta demanda. Mas eu acho que assim, o principal o corpo ele começa sussurrando coisas pra gente, né? Pequenos gatilhos, pequenas coisas. Então começa como um sussurro. Vamos tentar deixar nossos olhos e ouvidos bem atentos a esses pequenos sussurros, para não deixar o corpo gritar. Porque quando ele chega a gritar, às vezes a situação já está muito mais abrangente, muito mais difícil de ser conduzida. Então, dá atenção ao teu corpo, conhece a si direitinho. No campo da otorrinolaringologia, a gente, claro, destacou, como a gente já falou, a tontura e o zumbido, mas de uma forma geral, observa teu comportamento, observa teu dia a dia, tentar se conhecer, se permitir esse autoconhecimento, para que você possa identificar esses gatilhos e aí cuidar da saúde física e mental de uma forma holística para que a gente possa ter uma boa qualidade de vida. Com certeza. Da oftalmologia, eu trago aqui a questão da limitação. Então, assim, sintomas oculares que comecem a limitar e comecem a ser recorrentes e diários. O ideal é não ignorar a fadiga ocular. Então, cansaço visual, aquele dia você passa o dia cheio, chega no final do dia, você já não está mais lendo tão bem. Cansaço, dor na região dos olhos. Esse cansaço visual diz muita coisa, né? E além do cansaço, o olho seco de rotina, né? Às vezes é uma coisa boba, mas quando a gente investiga pode ter alguma coisa mais importante por trás, né? Perfeito. E a recorrência, eu acho que é a palavra, né? Lógico que um dia ou outro, um sintoma assim, a gente deixa passar, melhora, descansa e passa. Mas a recorrência, a cronicidade é que esse impacto no dia a dia, né? E aí, eu agradeço, obrigada pelas palavras, obrigada pela participação. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Chegamos ao final desse episódio, Todos os Sentidos. Foi uma conversa que começou com estresse e terminou falando sobre olhos, ouvidos e emoções e como isso afeta o nosso corpo. E aqui no Hope a gente sabe que a saúde é inteira e que cuidar bem da visão passa por entender também esses outros sinais do corpo. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Nayara e doutora Ana Paula. O conhecimento, pela generosidade, né, e todo o conhecimento que vocês trouxeram para a gente aqui hoje. E obrigada a vocês que nos ouviram nesse episódio de Todos os Sentidos e até a próxima.